Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. O pastor Fernando aqui toma mais um banho d'água. A gente louva bastante e a garganta fica aquecida para poder pregarmos a palavra de Deus. Amém? Nesse mês de janeiro, como eu prometi, tenho buscado a Deus na semana e nós estaremos trazendo aqui uma série de mensagens aí para o estímulo neste ano de 2020, para que não sejamos abatidos com desânimo, para que não sejamos abatidos e às vezes interceptados por frases inesperadas que tentam nos desmotivar, a frustração com as pessoas. Nós estamos sujeitos a qualquer incidente, a quaisquer incidentes. E para que nós não sejamos abalados, nós precisamos estar revestidos da palavra de Deus. É muito importante iniciarmos o ano, os nossos projetos, os nossos empreendimentos, nos lembrando das promessas da palavra de Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 15. Apocalipse 15, assim nos diz: Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. Os sete anjos seguravam as últimas 7 pragas que completariam a fúria de Deus. Vi diante de mim algo semelhante, um mar de vidro misturado com fogo. Nele estavam de pé todos que haviam vencido a besta, sua estátua e o número que representa o seu nome. Todos seguravam harpas que Deus lhes tinha dado, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são tuas obras, ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois teus feitos de justiça foram revelados. Agora volte aí lá para o Torá, para o Antigo Testamento, em Êxodo 15. Nós lemos Apocalipse 15 e agora nós vamos ler Êxodo capítulo 15. Em Êxodo 15, segundo livro da Bíblia, então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei. É o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus capitães de elite foram afogados no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os devora como palha. Com o sopro das tuas narinas amontoaram as águas. As correntes pararam como muralha. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. O meu desejo se fartará deles. Alcançarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram como chumbo em águas profundas. Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, capaz de maravilhas? Só até aqui. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te louvamos, Pai Santo, porque o Senhor
já livrou o teu povo no passado, impondo grande derrota aos inimigos de Israel. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos no cumprimento da tua palavra. Breve, uma profecia se cumprirá, porque o Senhor zela a sua palavra para a cumprir. Breve, Pai Santo, isso ocorrerá num futuro iminente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda-nos como teu povo, Pai Santo. Nós confiamos nessa palavra. Ajuda-nos a caminhar. Ajuda-nos a retermos, a guardarmos esta palavra em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os espíritos imundos, os inimigos da nossa alma, sejam afugentados pelo poder dessa palavra, pelo fogo do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a nossa mente, Pai. Ilumina com o poder do Teu Espírito Santo, que perscruta todo o nosso entendimento, todo o nosso ser. Enxerta, insere essa palavra em nosso coração, para que possamos, meu Deus, estimulados, confiar que o Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor nos protegerá, o Senhor nos guardará. O Senhor é maior que todos os deuses desse mundo. Ó Senhor, nós queremos estar contigo, Pai, entre os vitoriosos, porque o Senhor nunca perdeu uma guerra. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é grande advogado. O Senhor é juiz do mundo, Pai Santo. E nós queremos estar ao teu lado para sempre. Queremos ver-te face a face. Aceita as nossas vidas, aceita a nossa adoração. Esteja conduzindo essa mensagem para a honra e glória do Deus Altíssimo, do Senhor Jesus e do Santo Espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Palavra maravilhosa esta que lemos, o Cântico de Moisés, que de certa forma, num futuro próximo, num futuro iminente, haverá de se realizar novamente em semelhança. Pois, segundo a doutrina da escatologia, que são os especialistas em teologia que interpretam os acontecimentos vindouros, escatologia é um tratado, um conhecimento de acontecimentos finais, vindouros. E ali no capítulo 15, em semelhança a Êxodo, capítulo 15, nós vemos o Senhor mais uma vez salvando o seu povo. Alguns, como eu disse, alguns especialistas acreditam que aqueles que passarão pela chamada grande tribulação, que manteram a fé, não aceitaram o sinal da besta, a marca da besta, repudiaram, se abstiveram do sistema corrompido, serão salvos novamente ali em Israel. A doutrina é muito complexa e muito extensa, nós não vamos nos aprofundar, mas uma coisa é bem certa: o mesmo Deus que salvou o seu povo, livrando do cativeiro egípcio de mais de 430 anos, e o salvou ali naquele grande livramento, naquele grande sinal, naquele grande milagre, no mar de junto, no mar vermelho, mais uma vez no futuro salvará o seu povo da grande perseguição. Eles não aceitaram o sinal da besta, por isso vão ser perseguidos. Não se submeteram ao sistema, manteram-se santificados e serão perseguidos. Será que a igreja passará pela grande tribulação? Será que somente Israel passará pela grande tribulação? É uma incógnita que nós deixamos em aberto. Mas uma coisa é bem certa, que aquele que livrou o seu povo no passado, ele novamente livrará a igreja, Israel, aqueles que temem o seu nome, acreditam, amam a sua vinda e mantêm-se santificados, se abstendo das corrupções do mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Moisés, nesse cântico, ele é completo em Êxodo capítulo 15, pois ele vem mostrar a santidade, a deidade de Deus, o poder que emana desse Deus em derrotar. Vemos algo de maravilhoso, que tudo que Moisés vivenciou na terra do Egito lhe foi revelado. Tudo que nós cristãos precisamos para viver uma vida de vitória, para viver uma vida até no ministério bem-sucedida, com êxito, efetivamente, nós encontramos tudo isso revelado na palavra de Deus. Então tudo o que nós precisamos para viver um cristianismo saudável, que agrada a Deus, e um ministério que agrada a Deus, nós encontramos as promessas na palavra de Deus.
Se nós nos alinhamos, se nós assim confiamos na palavra de Deus e na comissão de Deus, Ele vai honrar essa palavra, porque aquele que vive o cristianismo, aquele que é comissionado no cristianismo para servir, vai receber o cumprimento dessa palavra. Ele é fiel para cumprir e realizar o que está prometido nessa palavra na vida daqueles que obedecem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos num caminho certo. E algo de maravilhoso, como eu disse, Moisés, quando foi comissionado pelo Senhor, Deus revelou tudo para ele. Tudo o que haveria de acontecer, desde aquele momento em que Arão toma o cajado de Moisés, lança ao chão e se transforma numa serpente. Como eu já falei em outras mensagens, Faraó tinha na sua coroa uma serpente, né, que representa o próprio Satanás, né, o diabo, que é a antiga serpente, que é revelado em Apocalipse capítulo 12. Ele se considerava uma divindade, ele tinha o poder do diabo. E ele convoca os seus dois bruxos ali, Janes e Jambres, que também fazem serpentes, mas nós vemos que a magia negra daqueles dois bruxos, Janes e Jambres, é totalmente derrotada, porque a vara de Arão, de Moisés, se tornou uma serpente, devora as outras duas serpentes. Tudo, até a mão leprosa, sua mão ficou esbranquiçada com lepra, o sinal que ele tinha que levar como um recado de que Deus o comissionara, como confirmação de que Moisés fora confirmado o grande Redentor, o grande libertador da terra do Egito. Também foi um sinal que se cumpriu. Ou seja, todos os sinais foram cumpridos, porque Deus prometeu e Ele tem poder para cumprir. Algo de maravilhoso que foi representado nos 10 juízos, nas 10 pragas. Deus disse: vou descer como um forte guerreiro, como está aí no versículo 15, 3, como um homem de guerra, e vou derrotar um por um dos deuses. Todos os deuses do Egito foram derrotados. Osíris foi o primeiro, quando o Nilo se torna sangue, porque eles cultuavam a água, as águas do rio Nilo, que levavam a prosperidade, a fertilidade, e faziam a economia do Egito superabundar. Fora derrotada ali quando ela se torna sangue. Os peixes morrem, o gado também morre porque fica sem água para beber, as plantações começam a secar porque o Nilo se torna sangue. Osíris fora derrotado. Eles acreditavam que era o sêmen do deus Osíris. Na primeira praga, quando vemos a praga das trevas, o deus Atom, o deus Ra, o deus Sol, né, foi derrotado pelo poder do nosso Deus. Eu poderia falar de todos os deuses aqui, mas para ganharmos tempo, vamos lá para o último. Né? Nós vemos que o último deus foi Anubis, aquele deus da cara de chacal, da cara de cachorro, que aparece no comercial do Netflix para você entender, né? Um deus com a cara de cachorro, né? Ele era o guardião das almas dos mortos dos egípcios, né? Ele era o guardião e ele foi derrotado. Quando morre o primogênito de Ramsés, no filme do Charlton Heston lá, é muito interessante que o faraó coloca o seu primogênito no colo do Ramsés e fica ali suplicando para o Anubis, o deus Anubis, o ressuscitar, mas não consegue, porque aquele que tem poder sobre a vida e a morte, o Senhor Jesus, impede. E também é uma vingança, né? Dá vontade de falar de todos os deuses e como o Deus Altíssimo derrotou todos eles. Mas fica para um outro estudo, para uma outra mensagem. Algo de maravilhoso que todas as divindades, todo o panteão de deuses egípcios foram derrotados lá no passado. Eles vão aparecer de novo, eles estão hoje em atuação, esses demônios, disfarçados de diversas formas, até no comercial do Netflix. Eles vão ser derrotados novamente, a gente viu isso em Apocalipse capítulo 15. Eles vão novamente perseguir o povo de Deus, mas vão ser derrotados novamente no mesmo lugar. Vão ser derrotados novamente. É promessa, é palavra de Deus. Já tomaram pau no passado, vão tomar outra surra no futuro, porque são derrotados. Amém? Temos algo de maravilhoso aqui, que se encontra no capítulo 14, e que é expressado em adoração no capítulo 15, são os acontecimentos. Como eu disse, todas as divindades foram derrotadas. Faltava um que se considerava divindade e precisava ser derrotado. Como eu disse, mais uma vez eu torno a afirmar que o Senhor revela o que Ele vai fazer aos seus filhos
ele revela o que vai fazer aos seus comissionados. As suas promessas são poderosas para se cumprir na vida dos seus filhos. Senhor, mas eu estou saindo sem recurso nenhum. Como fazer a tua obra? Eu sou contigo, não fica preocupado. Senhor, fazer missões sem nenhum dinheiro no bolso, vai simplesmente com a sandália do pé, não leva a bolsa, nem espada, nem nada. Eu sou contigo, eu sou a tua espada, é a palavra de Deus. É assim que o Senhor recomendou os seus apóstolos. Então nós temos que confiar, né? E a gente fica ansioso. O mestre acalma a nossa vida com o texto do Sermão do Monte. Olhai para a fauna e a flora, veja as flores, veja os animais do campo, né? Vós sois meus filhos, vós sois a coroa da criação. Se Deus cuida da fauna e da flora, como não cuidará de cada um de vós, que sois meus filhos, que sois meus servos? Eu não vou cuidar de vocês, eu cuido de vocês. Eu tenho poder para suprir todas as necessidades. Então Deus foi mostrando na vida de Moisés tudo isso. E algo de maravilhoso é que Deus prometeu, né? Moisés, sabe esse monte aqui onde você está, no Monte Hermon aqui, onde eu estou comissionando você ir lá para a terra do Egito? Breve, muito em breve você vai estar aqui com o povo. E o povo vai me adorar aqui. E aqui nós vamos fazer uma aliança. Isso está prometido lá no capítulo 3 de Êxodo. E Deus cumpre ou não cumpre? Deus derrotou os deuses e agora o povo estava marchando em direção ao Monte Sinai. Ao monte ali onde Deus faria uma aliança com o seu povo e seria adorado por seu povo. Mas veja o jeito de Deus agir. Deus derrotou todas as divindades do Egito. O faraó, em partes, amoleceu seu coração. Ó, sai daqui, povo maldito. Olha quanta desgraça esse Deus que vocês, esse seu Deus aqui trouxe terrível desgraça. Ao invés do faraó se converter, o faraó falou, eu não aguento mais esse povo e ouvir o nome desse Javé, desse Deus aí, que eu não sei nem pronunciar o nome. Vão embora daqui. Outra profecia que Deus disse que aconteceria é que Israel sairia com a mão erguida, ó, com o punho fechado, como está revelado aí no 14:8, né? Ó, os israelitas saíram de mão fechada, bradando a vitória e saqueando o Egito. Os deuses foram derrotados, a economia estava debilitada, mas todo o ouro do Egito saiu na mão daqueles que eram escravos. Aqueles que não trabalhavam, que escravo está muito bem, né? É aquele que trabalha sem remuneração financeira, né? O escravo, mas Israel trabalhou como escravo e recebeu o seu pagamento no final. Recebeu a sua herança no final. Olha que coisa maravilhosa. Despojaram o Egito. Um povo sem armadura, com um monte de trapinho, né? Saindo carregado de ouro da terra do Egito e com um brado de triunfo sobre a terra do Egito. Olha que coisa maravilhosa, né? E de repente o povo sai do Egito. Para onde vamos? Aí Moisés fala, ó, olhem para a nuvem. Fiquem debaixo dela, sigam a nuvem. Lembrei de um fato engraçado, que a gente trabalhava na fábrica, pois naquela pressão, né? E alguns tinham um objetivo. Quando toca o sinal para ir embora, todos saem disparados. Ufa, já sei para onde eu vou. Alguns vão para o boteco, outros vão para casa descansar, né? Mas uma coisa é bem certa, as pessoas já saem destinadas. Agora tinha gente que saía de dentro da fábrica e ficava assim, olhando, né? Porque tinha chegado tão cedo dentro da fábrica e não tinha visto o sol nascer. Aí a pessoa ficava assim, impedindo as pessoas de passarem na catraca. Nós costumávamos a rir muito, né? Tem pessoa que sai da escravidão sem objetivo. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Calma, Deus vai orientar você. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Nós sabemos muito bem a direção. Nós marchamos para a Nova Jerusalém. O nosso foco está naquele que nos chamou, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a direção. E vemos que aquela nuvem, ela tinha uma importância gigantesca, imensa para as necessidades do povo, visto que ela, todas as manhãs, ela derramava, despejava o maná, que as mulheres faziam os pães e os bolos. Era uma substância branca, riquíssima em proteína do céu, vitaminas do céu, e ela também protegia o povo do calor.
quando ia chegando às 6 horas da tarde, o pôr do sol ocorria, aquela nuvem se transformava no fogo. Ou seja, o chocão de Deus, a glória de Deus, e com certeza é o Espírito Divino, né? A glória de Deus, ela se manifestava dessa forma, porque no deserto é muito frio à noite. Então a coluna, além de iluminar o povo marchando, ela também aquecia o povo. E de repente, Moisés ali conduzindo aquela massa, né? O povo despojou o Egito, estava alegre. Oh, vem, saímos, finalmente se cumpriu a promessa de Gênesis 15. Nós passamos 430 anos na terra do Egito e agora estamos livres. Nossos pais morreram escravos nessa terra maldita aí do Egito, mas os tetaranetos estamos aqui livres, né, para servir o Deus de Abraão, né? E de repente a nuvem parece estar conduzindo o povo para um local onde eles ficariam encurralados. Veja no 14, verso 1. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas que se voltem e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, em frente a Baal-Zefon. Acampareis lá junto ao mar. Mandou, então o Senhor está mandando o líder, Moisés, levar o povo para acampar perto do mar. Veja o versículo de baixo. Então Faraó dirá sobre os israelitas: eles estão vagando sem rumo na terra, presos pelo deserto. Veja no 4. Endurecerei o coração do Faraó, e ele os perseguirá. Serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e eles assim fizeram. Percebeu? Lembra que eu acabei de dizer alguns instantes atrás, que quando Deus chama você, Ele faz a palavra aquecer o teu coração. Você estava lá enfiado no pecado, agrilhonado pelos vícios, agrilhonado no pecado. Jesus vem, quebra a corrente, liberta você. Ai, para onde eu vou agora, Jesus? Jesus conduz você. Para você que está servindo a Deus, pregando a palavra, Ele comissiona você. E você, como líder, você recebe a revelação do que Deus vai fazer. Então, como eu disse no início da mensagem, na introdução, tudo que Deus vai fazer, Ele revela ao seu povo. Nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus, nós temos as promessas que não podem ser anuladas, canceladas, nem revogadas, porque é o Altíssimo que já determinou. É o Espírito do Todo-Poderoso que a escreveu, que a inspirou. Ele tem poder para cumprir. Então ele está revelando aqui para Moisés o que fazer. Senhor, para onde eu levo esse povo? Leve-os e o acampem com todo esse povo em frente ao mar. Acampem ali. Mas Senhor, como é que nós vamos passar? Nós não temos jangada. Fica calmo, porque eu vou fazer algo. Você não nem imagina, Moisés, o que se passa na cabeça do faraó. Veja que no versículo 13 ele começa: o Altíssimo, o Espírito Santo, o Espírito que perscruta tudo que tem na mente de Deus, está perscrutando na mente do faraó e dos seus conselheiros, né? Porque com certeza o faraó chegou na sacada do seu palácio e viu o quê? A terra em escombro, a cabeça dos ídolos lá tudo quebrada, o rio lá tudo seco, o povo na pobreza, o povo na miséria, e só sobrou o quê? Só sobrou a armadura e os soldados, né? Alguns dos soldados, né? E ele ficou olhando para os estragos, né? E mesmo assim ele continuava com o Deus, resistindo ao Deus Altíssimo, o Deus verdadeiro. Olhando para a cabeça quebrada do seu Deus e esperando que o seu Deus de cabeça quebrada pudesse fazer algo por ele, com o coração duro. Veja como é a maldade do mundo. E muitos líderes, e muitas pessoas até os dias de hoje são dessa forma, né? E aí vem os conselheiros para consolar, né? Eles ainda pensam que tem poder de alguma coisa, nem começa. Tá vendo, faraó? Tá vendo? Você persistiu nesse erro. Você deveria ter deixado ido antes, para que não acontecesse tudo isso. O Deus dele é poderoso. Outro já, cala sua boca. Outro conselheiro já foi dizendo: cala sua boca. Você não prestou atenção não, que esse povo miserável aí roubou tudo que nós tínhamos. Roubou até as nossas últimas reservas de pedras preciosas, de ouro, até vestes de luxo.
levaram nossas vestes de luxo, foram confeccionadas. Faraó, te recomendo, nós temos alguns soldados, temos ainda grande artefato, nosso aparelho militar, monta aí 600 carros e vamos atrás desses hebreus, vamos matar todos. Vamos impedi-lo de chegar ao local da adoração. Vamos impedir esse povo de chegar ao local da adoração. E os olheiros localizaram, eles estão acampados lá, Faraó. Estão acampados lá perto do mar. Vamos pegar de surpresa, estão lá, perdidos, estão desorientados. O mundo pensa que nós cristãos estamos desorientados. Como eu disse, nós temos a palavra de Deus. Nós jamais estaremos desorientados. Nós jamais seremos confundidos, porque esse livro é a verdade absoluta, que não pode ser revogada. Então o mundo pensa que a igreja está desorientada. Não, nós não estamos desorientados. Nós estamos muito bem orientados. Veja que o Espírito está revelando o que se passa na cabeça deles. E aí veja que Deus revela. Olha só, no 4. Endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Não fica com medo, Moisés. Eles vão tentar chegar aqui perto, mas não vão relar a mão na menina dos meus olhos. Não vão relar a mão no meu povo, porque eu vou proteger. Derrotei toda aquela capetada lá no Egito. E agora eu vou derrotar alguém que pensa que é Deus. Que tem a cobra na cabeça, tem a serpente na cabeça, está incorporado pelo diabo. Mas eu vou derrotá-la aqui, não vai relar, encostar a mão no meu povo. Eles pensam que vocês estão derrotados. Veja que Deus está revelando tudo. Porque imagine, quando os últimos que ficavam como vigias de todo o povo de Deus, da multidão do povo que estava ali, quando avistaram de longe que vinham as guarnições do Egito atrás deles, foram avisando: avisa Moisés que os egípcios estão voltando, e estão voltando com carro de guerra, estão voltando com intenção de guerrear. Eles conheciam muito bem quando o Egito saía para as batalhas. E quando estava com carro de guerra, com lança, com infantaria, com cavalaria, era para matar e para destruir. Então eles ficaram muito assustados, Veja no verso 5. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, o coração do faraó e de seus subordinados mudou em relação ao povo e disseram: que foi que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? Então o faraó afrontou seu carro, levou consigo suas tropas. Levou também 600 carros de elite, junto com todos os carros do Egito, cada um com o seu capitão. Mas o Senhor endureceu o faraó, rei do Egito, e estendeu, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas. E os israelitas saíram de punho erguido. No verso 9. Os egípcios, com todos os carros, cavalos e carros do faraó, com seus cavaleiros e seu exército, os perseguiam e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote. Vamos aqui para o finalzinho, para nós ganharmos um tempo. Foi algo que eu já no verso 12. Por acaso não foi isto que te dissermos no Egito? Deixa-nos servir os egípcios, pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer nesse deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que vedes. O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Como eu disse, Deus revela o que ele vai fazer para Moisés, porque ele sabe muito bem, o Deus Altíssimo conhece muito bem o coração daqueles a quem ele libertou. Quando Deus tirou você da idolatria e de uma certa condição de pecado, de um nível de aprofundamento no pecado, ele conhece todas as suas entranhas. Se você não teve por livre-arbítrio, muitas vezes, poder para dizer não para o vício, somente o poder de Deus podia libertar você. E esse povo aqui que foi liberto, Deus já conhecia. O próprio Deus revelava: Moisés é povo de dura cerviz, é um povo duro. E mais ainda, Deus, para provar que Deus conhece você em profundidade, Ezequiel é o único profeta que revela que este povo que foi liberto praticava os cultos imorais, as prostituições idólatras do Egito. Então Deus está revelando tudo aqui para Moisés, dizendo: prepara-te, Moisés, porque esse povo vai começar a primeira murmuração.
Quando eles souberam que os egípcios vinham com o seu aparelho de guerra para matá-los, para destruí-los, para exterminá-los e tirar de volta o que Israel havia conquistado, nós vemos que o povo começou a ficar inquieto. E começar a fazer contraste, né? Porque muitas vezes nós somos libertos do mundo, a nossa visão foi iluminada pela verdade do Evangelho. Somos livres hoje, estamos libertos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Cristo entrou no teu coração, te fez entender que aquele vício ia te matar, que aquelas práticas iriam destruir sua vida. Mas de repente, quando vem ali o problema, a dificuldade, novamente que o diabo não se dá por vencido, a pessoa começa a contrastar a liberdade que temos em Cristo com a libertinagem que tínhamos na terra do Egito e começamos a contrastar. E bem assim na nossa vida, nós somos libertos, fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, temos agora um rumo para a nossa vida tem um sentido, mas de vez em quando a gente está como a mulher de Ló, olhando para trás e tentando buscar, perdi o que eu tinha lá no Egito, deixei lá em Sodoma, deixei lá em Babilônia o que eu tinha, e a pessoa fica contrastando, e a primeira coisa que as pessoas disseram aqui, se esqueceram dos deuses que foram derrotados. Se esqueceram já do maná que já estavam se alimentando. Se esqueceram do poder de Deus, da morte dos primogênitos, da família deles, salvas diante da destruição. Terrível isso, né? Já começaram a murmurar. Por isso que Deus revela ao líder as pessoas com as quais ele vai lidar. A insegurança que as pessoas têm no coração, a instabilidade espiritual, que muitas vezes são pessoas pequeninas na fé, não sabem ainda manejar a palavra de Deus. E quando vem a prova, a primeira prova, a pessoa não sabe nem que versículo da Bíblia citar, não sabem nem como se dirigir a Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou até os seus discípulos a orar, e usou o exemplo da viúva lá, para entender primeiro com quem que a viúva estava falando, trazendo aquela ilustração do juiz, dizendo que o Deus Altíssimo transcende ao poder dos juízes desta terra. Ele tem a tua causa, a tua vida, nas mãos poderosas dele. Então veja que Deus acalma Moisés e diz, vocês não vão guerrear, porque o Deus Altíssimo, forte guerreiro, peleja por vós. Né? Algo de maravilhoso, irmãos, a observarmos a batalha espiritual. Que às vezes a gente está vendo simplesmente, que a gente imagina pela fé e só pode ter uma noção mais tangenciada quando a gente assiste o filme que a Universal produziu lá né, sobre Moisés. Né? Com efeitos visuais, né, com tecnologias visuais, nós temos uma ideia de como foi a travessia do Mar Vermelho. Né? Que duraram, talvez, com certeza, a travessia durou mais de 2 dias. Né? E nós vemos a ação da nuvem e a ação da coluna de fogo, porque por ter durado mais de um dia para ser atravessado, havia necessidade de iluminar o caminho do povo na travessia com mais de 1.600.000 pessoas por aquele Mar Vermelho, pelo caminho que o Senhor abriu, formando 2 muralhas de água no Mar Vermelho. Então nós temos que muitas vezes tangenciar dessa forma. E às vezes não imaginamos a batalha espiritual que foi travada. No capítulo 15 isso fica mais claro, porque veja no versículo 15, 3, que ele fala que o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu Deus. No versículo 14 fala que o Senhor guerreará por vós. No 15, 11 fala, quem entre os deuses é como tu, Senhor? Então você acha que o faraó foi lutar com a cara e a coragem? Não. Ele invocou novamente os demônios para mais uma tentativa. Né? Primeiro, o que estava na cabeça dele, pois ele tinha até uma serpente na cabeça. Ele invocou os deuses e foi com a intenção de derrotar e destruir o povo de Deus. E nós vemos aqui que é algo terrível, né? Que os deuses que eles invocavam, eles acreditavam que tinham o poder de controlar o vento, poder de mandar fogo, poder de fazer a terra tremer. E nós vemos que o nosso Deus, o Deus verdadeiro aqui, vai mostrando que quem tem poder, quem transcende ao poder dos demônios, é o nosso Deus.
nós vemos que o povo acalmou, começou a orar, a clamar, né? E nós vemos que Deus fala algo muito importante para Moisés. Moisés, eu já lhe dei a orientação. Confia em mim. Veja no verso 14 e 15. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. Ordena aos israelitas que marchem. Mas se eu marchar como? Agora tem que marchar pela fé, de joelho dobrado. Estamos diante de um mar vermelho, de um lado uma cadeia de montanhas, no outro extremo das guarnições dos filisteus e atrás o inimigo querendo dizimá-los. Continua marchando, mas estamos impedidos, Senhor, como? Marchar de joelho. Dobra o joelho e começa a clamar, porque eu vou cumprir o que eu prometi. Veja que ele fala: e tu, ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar, e abre para que os israelitas passem por meio do mar em terra seca. Dá-se a entender que o povo se ajoelhou e começou a clamar. Moisés, que recebeu orientação, adorou, clamou ao Senhor, e ele estende a vara e o vento começa a soprar. Olha que coisa maravilhosa. Como eu disse, os deuses pagãos tinham o poder de fazer vento, mas não puderam sequer impedir, nem imaginem se impedir o vento do Deus Altíssimo de abrir o mar vermelho. E o vento começou a soprar. Deu para te fazer lembrar algo? Lembra no dia de Pentecoste? Né? O vento impetuoso encheu o local, o cenáculo, e o fogo se manifestou. Ó o nosso Deus, como ele é representado pelo vento do Espírito, pelo fogo do Espírito. O nosso Deus faz tremer a terra. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, desfaleceu na cruz, a terra tremeu, e os heróis da fé saíram de seus túmulos. O nosso Deus tem poder de mover os elementais, transcende ao poder da magia negra do Egito. O nosso Deus é poderoso. O vento começou a soprar. E aí veja que Deus vai aquecendo o coração de Moisés com a promessa. Veja no 17, no 14, 17. Endurecerei o coração dos egípcios, que entrarão atrás deles, e eu serei glorificado por meio de Faraó e do seu exército, com seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Deus, quando me glorificar por meio de Faraó, com seus carros e cavaleiros. Então aqui, Moisés está inclinando o seu cajado, o vento começa a operação de formar caminho entre o Mar Vermelho, formando as duas muralhas de água, e Deus está revelando: vou afogar aqui. O meu povo vai passar, mas o inimigo vai morrer aqui afogado. Vai morrer afogado aqui, não vai passar. E aí algo de maravilhoso, aqui nós vemos todo o cuidado de Deus. Como eu disse, a travessia não durou, talvez, algumas horas. A gente vê em alguns filmes, parece que passou em 15 minutos. Mas imagine, 1.600.000 pessoas, no mínimo, atravessando o mar. Com carroça, com criança, com mulher que acabou de ter bebê, com mulher que está amamentando, com gado, com riqueza, com bagagem. Não é uma situação fácil. Então, chegaram-se a passar, um dia foi vencido e foi necessário mais um dia para essa travessia. Então vemos aqui a ação desse Deus que se manifesta na sua glória. Como eu disse, a nuvem, ela tinha a importância de proteger do calor, e também a coluna de fogo de aquecer o povo e de iluminar o caminho do povo. Quando o caminho se abriu, a nuvem foi para trás do povo, para proteger o povo. Deus afirma aqui no capítulo 14 que o exército do inimigo não encostou, porque a nuvem começou a causar tumultos entre o exército. Faraó persistia em matar, destruir o povo de Deus, mas a nuvem dava rajada, saraivada, destruía a roda dos carros de guerra, o carro ali capotava, os egípcios e os seus comandantes não conseguiram se aproximar do povo de Deus. E nesse exato momento, ali já estava ficando tarde da noite, a nuvem também se transformava em coluna de fogo e iluminava o caminho do povo, atravessando todo o percurso ali que cruzava o Mar Vermelho. Que sinal maravilhoso! Que sinal incrível, né? Qualquer incrédulo ateísta vai zombar de uma situação como essa. Mas uma coisa é bem certa: notas arqueológicas comprovam, porque lá existem ainda rodas
rodas de carros de guerra, instrumentos de guerra dentro do Mar Vermelho, lá nas profundezas do Mar Vermelho. Estão lá, e quando fazem o teste de carbono 14, vai bater a data certinha aqui, 1445 a.C. Olha que coisa maravilhosa, né? O exército de Faraó foi derrotado ali no Mar Vermelho. E quando o povo cruzou, Deus deu ordem para Moisés, né? Deus deu ordem para Moisés. Dê a ordem, Moisés. Dê a ordem para que as águas cubram os inimigos. E as águas, as muralhas se fecharam, e ali todo o exército de Faraó foi derrotado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, eu fiz questão de citar o texto de Apocalipse, capítulo 15, porque ele nos mostra que essa situação novamente poderá se repetir. E pelas diversas interpretações que o Apocalipse tem, de algumas escolas de interpretação entre os cristãos, nós ficamos em dúvida se a igreja passará pela tribulação, se ela vai ser arrebatada na tribulação, ou se ela será salva somente no final da tribulação. Uma coisa bem certa, a igreja cristã de Filadélfia acredita que o Senhor os salvará na hora da tribulação. O texto de Apocalipse nos fala isso. E nós interpretamos que o Senhor vai salvar aqueles que creem no arrebatamento da igreja. Nós não haveremos de passar por isso. Nós cremos que o Senhor tem poder para nos salvar. Mas se Ele permitir que nós tivermos que passar, o Senhor nos dará força, porque Ele permitiu o seu povo atravessar e ver a derrota dos inimigos. O texto de Apocalipse lá mostra que Israel vai ver do outro lado lá só quem? O inimigo, o comandante supremo lá, que era o Faraó. Lá do outro lado, na margem, lá vendo o seu exército sendo derrotado pelo poder do nosso Deus. Irmãos, qual o objetivo desta mensagem? Fazer você crer. Talvez estejamos numa situação encurralados. Talvez você já começou o ano de 2020 numa situação encurralada. Puxa, cheio de dívidas, cheio de problemas, algumas dificuldades em casa, talvez até algumas doenças crônicas. Eu falo assim no sentido de alguns problemas crônicos que estão se arrastando na sua vida já de décadas. Problemas, às vezes, de convívio, de suportar pessoas inconvenientes, pessoas duras de coração, como o Faraó aqui, que vendo o poder de Deus, vendo a grande glória de Deus, ainda resistem diante do poder de Deus. Vai chegar a hora certa. E se essas pessoas não aceitarem o Senhor Jesus Cristo e continuarem resistindo, vão sofrer a derrota final no Mar Vermelho, no juízo de Deus. E o que eu quero com isso? Dizer para você que Deus tem coisa melhor para a tua vida. Vai chegar uma hora que essas lutas vão passar, porque o povo saiu daqui para conquistar a terra prometida. Bem assim somos nós, que nós fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, estamos sendo conduzidos para a nova Jerusalém. Portanto, meu irmão e minha irmã, nesta manhã, creia nisso, que o Senhor te resgatou do Egito, te libertou com a sua mão forte e poderosa, porque Ele tem um objetivo para a tua vida, Ele tem uma meta para a tua vida, Ele peleja uma batalha espiritual para a tua vida, derrotou os demônios, para mostrar que Ele é o único Deus. E toda a idolatria, tudo aquilo que você praticava, não deve ser mais praticado. Deus te libertou disso. Não retorne para o Egito. Quando o Mar Vermelho se fechou, era um sinal de que o povo dele não deveria mais voltar para o paganismo. Algo mais maravilhoso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, dizendo que aquela travessia do Mar Vermelho representa o batismo da nação de Israel. E nós cristãos sabemos muito bem que o batismo, como um dos sacramentos, é o sepultamento da antiga vida. Ou seja, nós não podemos mais voltar para o Egito em busca de viver lá. Eu quero os melões do Egito, eu quero a água do Nilo, eu quero os peixes lá do rio Nilo. Não, nós queremos agora, devemos viver a liberdade e a qualidade de vida que temos em Cristo, de não mais sermos agrilhonados, presos pelo pecado. Nossa antiga vida foi sepultada no Mar Vermelho, nas águas do batismo, e hoje, regenerados pelo Espírito Santo, nós temos que viver essa novidade de vida, buscar a todo instante, todos os dias, pela oração, pelo devocional,
pela busca da santificação, nos parecermos com o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o diabo vai tentar, né? Nós vemos que os deuses foram derrotados lá no Egito. Mas o último que pensava que era Deus, ele volta numa tentativa maluca de tentar destruir o povo de Deus. Vai cair por terra. O Senhor pelejará por vós. Se esse que te ameaça se sente Deus, egoísta, e prepara armadilha contra você, ele vai cair por terra. Porque a pedra que ele move vai esmagá-lo. E a cova que ele cava, ele cairá nela. Eu vejo hoje, na realidade, eu poderia citar aqui vários exemplos de pessoas que estão tentando armar armadilhas e caem nas suas próprias armadilhas. Pessoas arrogantes e soberbas já estão aí já desfaleceram. Então creia que o Senhor, aquele que te chamou, ele vai cuidar de você. As lutas, o exército de Faraó vem para te assustar, mas não tenha medo. O Senhor é contigo, ele não vai te abandonar. Nem na morte o Senhor te abandona. Nem na morte o Senhor te abandona. E todos aqueles que morrem em Cristo, glorificando a Cristo, serão ressuscitados, porque ele é a ressurreição e a vida. Vamos orar.